Foi com dobradinha que acabou a temporada 2024-2025 em Portugal, depois do Sporting bater o Benfica numa dramática final da Taça de Portugal. Olá a todos e bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, como sempre com Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Olá aos dois. Olá Lídia. Viva Lídia. Olá a Viva todos. Tomás. Um abraço. Cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Este episódio será naturalmente muito dedicado à final da Taça de Portugal. Estamos a gravar segunda-feira, portanto ontem, no nosso horário, e do muito que há para falar deste jogo que nos deu horas extraordinárias, mesmo que não tenha sido particularmente extraordinário que vimos em campo em termos de futebol jogado. A vitória por 3-1 do Sporting valeu a primeira dobradinha em 23 anos para a equipa de Alvalade. Aconteceu numa reviravolta que começou no empate, no último suspiro do jogo e que depois foi confirmada no prolongamento. Tomás, começo por ti hoje. O Jamor é sempre um palco especial, embora muito se fale dele todos os anos por esta altura. O espetáculo talvez tenha sido um pouco abaixo do merecido pelos adeptos. Mas quanto ao jogo, Bruno Lage mexe na estratégia depois do último jogo na Luz, coloca Bruma ali mais interior junto à linha média e resultou na primeira parte. Mas depois parece um bocadinho o resumo dos pecados do Benfica esta temporada, com uma dificuldade grande em controlar a narrativa do jogo, digamos assim, não é? Eu diria até que foi um resumo da temporada na maior parte das coisas, quer do lado do Sporting, quer do lado do Benfica, e até no encaixe entre as equipas. Falavas do Jamor, pelo que percebi, correu tudo de forma pacífica, pelo menos do que fui lendo e do que fui ouvindo em relação ao comportamento dos adeptos, que também era uma preocupação. Afinal, foi pobre, de um modo geral, exceto o lado emocional do jogo, que acabou por ser imprevisível e teve até um prolongamento, um gol muito tarde, já em tempo de descontos para o Sporting, mas do ponto de vista qualitativo não houve um grande espetáculo. O Benfica foi melhor durante os 90 minutos e foi melhor acima de tudo porque, e esse é o meu entendimento, o Bruno Lage jogou o derby da Luz para o campeonato como tinha de jogar, ou como achou que tinha que jogar, e estou a falar em concreto da invenção tática, vou mesmo dizer assim, da utilização de Di Maria com o Auschwitz mais aberto, que tirou qualquer tipo de dinâmica ofensiva ao Benfica e deixou a equipa altamente dependente do argentino. Desta vez, Bruno Lage não jogou como tinha de jogar. Eu acho que jogou como ele quereria jogar e como acha que é melhor para a equipa. E isso fez diferença na forma como o Benfica pressionou. Em concreto, com um sistema espelhado, com referências individuais, com alguns ajustes, nomeadamente a troca do Otamendi pelo António Silva, deixando o Carreras com o Trincão e o Otamendi com o Pedro Gonçalves a condicionar muitas recepções dos avançados interiores do Sporting, e o Gyökeres com isso também teve poucas alternativas para conseguir desmarcar-se e criar oportunidades. Depois, no meio campo, muita agressividade dos médios com os médios do Sporting, nomeadamente o Florentino com o De Bast. Tanto é que a melhor ocasião e uma grande defesa do Rui Silva nasce de uma recuperação em cima do De Bast, do Florentino, no meio campo ofensivo. O Benfica conseguiu quase sempre perturbar a troca de bola do Sporting deste traço. O De Bast, por exemplo, teve grandes dificuldades, porque se é verdade que é um médio que tem crescido, ainda mostra muitas dificuldades quando é pressionado, verdadeiramente, nos espaços que consegue encontrar, na forma como sai da marcação, exatamente, de costas, nota-se especialmente essa dificuldade. E o Benfica, com esta agressividade da pressão, obrigou o Sporting a perder mais bolas e depois foi muito prático na chegada ao ataque, com um sistema que permitiu ao Dal jogar em largura, ao Bruma acelerar nas costas de De Bast e tentar enfrentar Gonçalo Inácio, e até se viria depois no 2-0 a verificar a dificuldade dos centrais do Sporting, Sanchez e Inácio. 2-0 anulado, entenda-se, ao Benfica. Nesse lance os centrais do Sporting não ficaram bem na fotografia. Há outro aspecto que me pareceu essencial e que depois castrou o Benfica mais à frente, que é a dificuldade de Sanchez na marcação a Pavlidis. Muitas vezes hesitava se ia na antecipação ou se esperava,
e o Grego foi essencial na ligação dos ataques do Benfica, muitas vezes até de forma direta, porque não estando Diomande, o Benfica também tentou alguns ataques mais diretos. Depois houve um Carreras muito influente nas saídas em condução e aquele início muito forte de segunda parte, onde o Benfica com o 2-0 até poderia ter adiantado bastante o desfecho do jogo, não conseguiu. E o Sporting, mais na base da emoção, diria, do que propriamente com grande futebol, consegue chegar ao empate e a partir daí o Sporting foi a melhor equipa. Também porque estava mais preparado para ser a melhor equipa, pelos jogadores que tinha em campo. O Benfica descaracterizou-se por completo. E aí eu não atribuo total responsabilidade a Bruno Lage em alguns casos. Por exemplo, no meio-campo, assumindo que Coxo se ilusionado, e foi a explicação dada pelo treinador do Benfica, o único médio disponível é Renato Sanches. Portanto, não há como fugir a isso. Eu diria que este jogo acaba um pouco por ser a prova dos 9 em relação à profundidade do plantel do Benfica, que eu acho que é um mito, e fui dizendo aqui ao longo das últimas semanas que não me parece que o plantel seja tão bom quanto isso, e percebe-se quando o treinador do Benfica tira Coxo, quando tira Pavlidis, acima de tudo, para ter não só um avançado com menos qualidade, mas sobretudo um avançado muito diferente de Pavlidis. Pavlidis é um jogador que sabe ligar, que joga bem fora da área, que pensa os ataques. Belotti é tudo o contrário. E isso acaba por se refletir na perda de qualidade do Benfica e, sobretudo, na incapacidade para atacar o prolongamento como pretenderia. O Renato Sanches, que nem teve uma entrada totalmente negativa, pelo contrário, mas fica ligado ao lance decisivo do jogo, na minha opinião, que é o empate do Sporting, com aquela abordagem dentro da área, sendo que o Florentino, que deixa passar o Trincão, e depois o António Silva, com uma abordagem difícil de entender, eu diria, para a fase do jogo. Sim, culpas repartidas, culpas muito Sim, repartidas. não é culpa exclusiva do Renato Sanches, Sanches pelo contrário, embora seja o erro mais flagrante, vá lá, daquela jogada. A partir daí, o Sporting aproveitou dois fatores. A agressividade, de um modo geral, superior ao Benfica, claro, também motivada pelo lado mental naquela altura, e depois a qualidade de dois jogadores, revelando-se de modo diferente, o Trincão, que mais uma vez aparece nos momentos decisivos sem fazer uma grande exibição, mas está nos lances decisivos, e além disso, a assistência é muito boa e o golo ainda melhor, faz uma maldade. Sem dúvida. A António Silva, e o Arder, que é um jogador que não se destaca pela inteligência e na decisão, mas traz muita energia ao jogo. É um avançado altamente agressivo, como aliás se viu no 2-1, e isso foi muito importante numa altura de prolongamento, já com as equipas bastante desgastadas, e o Arder estava fresquinho e isso fez toda a diferença. Uma última nota, para explicar a ideia inicial. Eu acho que este jogo resume várias coisas. Uma delas, e a principal, é a resiliência, a crença da equipa do Sporting. Não precisa de jogar bem neste momento para vencer jogos. E isso é um ponto forte que tem vindo a manifestar já desde os tempos de Ruben Amorim e agora vai continuando isso com o Rui Borges. Rui, não sei se queres pegar um bocadinho também nesta ideia do Tomás, deste, digamos, desequilíbrio do plantel do Benfica, que tem muitas soluções, mas algo desequilibradas, e foi muito visível. Sim, posso começar por aí. Eu percebo aquilo que o Tomás diz e concordo. No entanto, há jogadores no Benfica que não são sequer opção, que poderiam ser opção claramente neste plantel do Benfica, mesmo a questão do Skelder, porque desaparece. Não percebi, obviamente, a titularidade do Bruma, depois de tanto tempo afastado da titularidade. Creio que um jogador como o Bresciani foi subaproveitado, falou-se, e Lages falou que havia um plano para Bresciani, mas o plano para Bresciani pareceu-me jogar pontualmente na equipa B, e quando apareceu na equipa A e fez a diferença, num jogo tanto fácil, que até pode ser no clube. Exatamente. Num jogo fácil, como foi o jogo diante do Tirsense fora de portas, a verdade é que depois no jogo em casa, em que deveria ter sido titular, não foi titular, porque eu acho que Bruno Lage não quer ter grandes dores de cabeça na hora de escolher o 11, e até deu para perceber, sobretudo para quem esteve no Jamor, que enquanto o Sporting é uma equipa claramente unida, em que pelo primeiro ano, pelo menos desde que eu vou a finais da Taça de Portugal de forma consecutiva, nos últimos 5, 6 anos, creio que fiz as 5, 6 finais para a RTP, foi a primeira vez que eu vi os jogadores a terem a oportunidade de escolher uma música durante o aquecimento.
e enquanto os jogadores de Sporting ouviram a música todos agarrados uns aos outros, os jogadores do Benfica continuaram a efetuar o aquecimento. Isso mostra alguma coisa, como mostra depois no prolongamento e sobretudo após a derrota, os jogadores do Benfica estarem todos desunidos, ou seja, em grupos de 2, 3 ou grupos de 2 ou até jogadores isolados, enquanto os jogadores de Sporting estão totalmente unidos. Isso mostra claramente algo, como também mostra claramente algo que a bancada do Benfica, já com 1-2, começou a esvaziar-se de forma contundente, e a verdade é que depois do 1-3 ficou quase completamente vazia, e isso é E há muito ainda um estranho, ponto, Rui, sobretudo. provavelmente estiveste no estádio e não tiveste a mesma percepção. Eu Sim, vi na televisão e a entrada do Di Maria é pouquíssimo determinada. O jogador em sem vários lances dúvida. abdicou de perseguir o adversário ou de se oferecer na melhor posição. É verdade que teve Sim, ali uma outra tentativa, mas não estava, pelo menos vendo pela televisão, com a atitude certa para um jogo decisivo para o Benfica. completamente de E viu-se acordo colegas contigo, a e tentar até puxar por ele, não é? não, e é um aspecto extremamente interessante, é que o Maxi Araújo deu o estouro, entrou o David Moreira, que é um lateral que eu até gosto particularmente, e o David Moreira, nos 3 confrontos que teve com o Di Maria, ganhou os 3. E isso mostra alguma coisa. Agora, eu também compreendo, e tenho que compreender o lado de Di Maria. O Di Maria não iria jogar esta final da Taça de Portugal em condições normais. Se o jogo fosse, se não tivesse ido a prolongamento, ia ficar de fora. E quando se tem um jogador como o Di Maria, se ele não está em condições de jogar, fica fora dos convocados. Não faz sentido estar a protelar a entrada de Di Maria e depois tentar que ele seja o salvador da pátria aos 103 minutos, mesmo numa substituição que me pareceu um bocado forçada para o colocar em campo, sobretudo depois de pensar que o Benfica ainda conseguiu estar praticamente 9 minutos da compensação e 13 do prolongamento a jogar com o Barreiro como extremo, que é uma coisa absolutamente surreal, entre as várias que aconteceram ontem. Em relação ao que o Tomás diz, eu estou plenamente de acordo com a análise. A final foi claramente uma final pobre. É certo que admito que para quem assistiu na televisão talvez tenha tido mais ritmo do que pareceu no Jamor. O Benfica foi a equipa superior durante 90 mais 9 minutos, merecia vencer a final se a final não tivesse prolongamento. O Sporting foi claramente superior no prolongamento, e sinceramente quando vi o Sporting a empatar em cima do momento final da partida, dava a clara sensação, mesmo no início do prolongamento, que o Sporting iria acabar por vencer o jogo. Também foi o claudicar do Benfica, a incapacidade também e fruto das substituições, e aí também concordo com o Tomás, as substituições não foram particularmente felizes por parte de Bruno Lage, mas não é o único culpado, mas é um dos culpados, isso seguramente. Mas a E aí, Rui, verdade, e é um... desculpa, só Claro, claro, para claro, esclarecer a ideia que deixei há pouco, e até porque desta tua opinião, como é a óbvio. questão do plantel do Benfica é mais profunda, porque o plantel está É, construído sem nexo algum, na medida em que tira Coxo e entra o Renato Sanches, tira óbvio. Pavlidis e entra o Belotti. São jogadores com características completamente distintas, e isto acaba por marcar uma diferença notória, e foi o que aconteceu mais uma vez, do Benfica inicial para o Benfica alternativo. E mais uma vez Isso prejudicou mesmo. fortemente as ambições do clube. Claro, e depois percebes coisas, até falando com adeptos, e o Jamor possibilita isso muito mais. Por exemplo, há adeptos do Benfica que perseguem o Skeldrup desde aquela entrevista tremendamente infeliz. Entrevista não, ele participa num programa radiofónico do Presidente da Assembleia Geral do Benfica, creio que é Presidente da Assembleia Geral do Benfica. E isso não faz o mínimo sentido. Se houve alguém que acrescentou alguma coisa nas 6 substituições que o Benfica efetuou, foi o Skeldrup, porque deu 2 passos para situações de finalização, algo que o Benfica teve muita dificuldade em conseguir na segunda parte. Mas indo ao histórico do jogo, eu estou completamente de acordo com o Tomás. O Benfica entrou melhor. É importante não esquecer que, se olharmos para o jogo que aconteceu em Alvalade, o Sporting vence claramente o jogo na primeira parte, e o lado estratégico do Rui Borges superou o lado estratégico do Bruno Lage, e é difícil, porque o Bruno Lage é principalmente
um estrategista, mas a verdade é que havia dúvidas sobre qual era a estrutura que o Sporting ia apresentar, e o 4-2-3-1 que o Sporting apresentou criou logo duas dificuldades ao Benfica. A primeira era o Yulman receber liberto, e depois era a sobrecarga de jogadores sobre o Florentino, e isso foi determinante na primeira parte, para além da forma e a postura agressiva com que o Sporting entrou na partida, mas uma agressividade positiva, nomeadamente na forma como superou a pressão do Benfica e como pressionou o Benfica. Depois, na Taça da Liga, que ocorre poucos dias depois, o Benfica já conseguiu colmatar alguns equívocos e até foi superior em grande parte da primeira parte, para depois não se jogar praticamente nada na segunda parte, o que não é novidade nenhuma, e voltamos depois, meses depois, 4 meses depois praticamente, 3, 4 meses depois, a haver um reencontro em termos de campeonato, em que novamente, do ponto de vista estratégico, creio que o Rui Borges esteve melhor na primeira parte do jogo, mas também beneficiou, mas por algum motivo é que o golo aconteceu, e pela forma como também o golo foi desenvolvido, passar de um ataque do Benfica para um contragolpe absolutamente letal da equipa do Sporting. A verdade é que o Rui Borges voltou a superiorizar-se ao Bruno Lage numa primeira parte, e desta feita aconteceu exatamente o contrário, um bocado na linha daquilo que tinha acontecido na Taça da Liga, ou seja, à segunda, e concordo aqui com aquilo que o Tomás disse, e muito bem, o Bruno Lage queria apresentar este 11 diante do Sporting, mas não conseguiu apresentar porque teve que colocar o Di Maria a titular, e esse foi um fator que determinou claramente a forma como o Benfica jogou na primeira parte, independentemente de me parecer ter entrado em 4-3-3 e 5 minutos depois estava a jogar em 3-4-2-1, o que só reforça aquilo que eu digo. E a verdade é que na primeira parte o Benfica foi superior dentro do espetáculo pobre a que assistimos. Foi interessante a forma como o Benfica defendeu a equipa do Sporting, mas cá está, pensamento primeiro sempre defensivo por parte de Bruno Lage, e eu já falei disso, quer sobre Bruno Lage, quer sobre Rui Borges. Há um pensamento claramente defensivo e às vezes até um pensar pequeno antes de pensar macro, ou seja, pensar grande. E pensar grande é também pensar principalmente, isto do meu ponto de vista, no processo ofensivo. Agora, do ponto de vista defensivo, as coisas acertaram-se. Creio que esteve muito bem a colocar o Otamendi como central pela direita e o António Silva como central pelo meio. Foi um jogo, claro, de referências individuais por parte do Benfica, ainda que tentasse, em algumas circunstâncias, criar situações de 1 contra 2 frente ao Gyökeres, mas a verdade é que o Sporting também teve uma primeira parte tremendamente desinspirada, só teve um remate com relativo perigo à baliza do Samuel Soares, e a verdade é que o Benfica podia ter adiantado no marcador, teve a oportunidade pelo Pavlidis, teve a oportunidade do Bruma também, e realçar, tal como o Tomás disse há pouco, a recuperação alta do Florentino num destes dois lances, porque acaba por ser determinante, e é tal questão do Dibaste estar bem na posição 8, mas tem limitações, nomeadamente quando baixa à primeira fase de construção ou até a uma E em segunda jogos de fase, maior quando está de pressão, costas. acima de tudo É isso. isso, Tomás, porque a verdade é que ele tem pormenores que não são de médio, ou seja, a forma como ele recebe de costas e a lentidão que tem a virar-se para o jogo permite que um Não é jogador suficientemente astuto como o ágil, por Florentino, vezes. exatamente, permite que um jogador que é particularmente astuto neste tipo de situação como é o Florentino, e o Florentino para mim durante os 90 minutos acabou por ser o jogador mais em destaque na partida, e foi um elemento nuclear para a equipa do Benfica fazer o jogo que fez. Acabou por ter ali um papel absolutamente determinante. Na segunda parte, volto a reforçar a ideia do Tomás, o Benfica entrou melhor, senti o Sporting um bocado desligado e um bocado amorfo, até se quisermos, e isso agravou-se claramente com o golo do Coxo, em que o Rui Silva, do meu ponto de vista, é mal batido, independentemente da ferocidade do remate de Coxo de fora da área, mas é uma boa combinação do Benfica pelo corredor esquerdo. E depois acho que o jogo acaba por mudar definitivamente ao minuto 52, quando é o golo invalidado ao Bruma, e já deixa-me referir, do meu ponto de vista, bem invalidado, porque há uma falta anterior do Carreras no início da jogada, mas é claramente um lance de VAR, porque o árbitro não viu a intervenção faltosa do Carreras. E a partir daí o jogo muda. O Sporting passou a acreditar mais sem jogar grande coisa, a verdade é essa, e o Benfica foi recuando, foi perdendo tempo, foi fazendo aquilo que o Sporting fez ao Benfica no Estádio da Luz, e sinceramente ficou um jogo sem saborrão.
Volto a frisar a questão das substituições, aquela substituição ao minuto 70 da retirada do Coxo, independentemente de estar lesionado, e é que não tenho nada para não acreditar em Bruno Lage, até porque me pareceu claramente que o Coxo estava lesionado. A verdade é que o Benfica não tinha ali uma alternativa, e se tivesse alguém, do meu ponto de vista, para entrar, teria que ser Oshens e não o Renato Sanches, como aconteceu. E um aspecto que me parece, e não é nenhuma crítica ao Tomás, é bem pelo contrário, é que, vendo o jogo no estádio, percebia-se que houve uma vantagem que o Renato Sanches acabou por ter, que foi a entrada do Morita. O Morita entrou num ritmo muito baixo, o próprio Ullmann estava já um bocado desgastado do ponto de vista físico, estava muito calor, principalmente, eu tive que descer 2 vezes ao relvado, uma por volta das 3h15 e outra por volta das 4h15, 4h30, portanto muito perto do início da final, estava um calor abrasador. Para além disso, o relvado parecia um relvado, creio que do ponto de vista televisivo, se calhar muito bonito, mas vendo-se depois no próprio estado, percebia-se que estava fofo, ou seja, os jogadores enterravam com alguma facilidade. Creio que nenhuma das substituições do Benfica foi propriamente feliz, creio que a mais infeliz foi a saída do Coxo para a entrada do Renato e depois a do Pavlidis pelo Belotti, porque o Benfica só estava a vencer por 1-0 e, no fundo, tirar Pavlidis foi retirar o jogador mais importante do Benfica no processo ofensivo, porque foi ele que criou E pensou um muitas jogo a vezes 90 espaços entre minutos, linhas. acima de tudo foi isso. Exatamente, mas esse é o ponto. E sem o Pavlidis, o Benfica ficou sem qualquer tipo de imaginação. Claro que nós já falamos aqui, e quer eu, quer o Tomás, estivemos de acordo, é que muitas vezes o Pavlidis tem sido o melhor médio, para além do melhor avançado do Benfica. E ontem estava a sentir-se claramente isso. Era o jogador que descobria espaços. É certo que o Santos Justo, em alguns momentos de antecipação, conseguiu ganhar o lance, mas foi sempre um jogador nervoso, foi sempre um jogador intranquilo, como não é o Diomande, porque o Diomande não tem aquela tendência para buscar a antecipação, é um jogador que é muito forte no corpo a corpo, que dificilmente deixa virar um avançado, e o Pavlidis tinha essa capacidade e tinha a capacidade de mexer com as peças no ataque do Benfica, mesmo sendo já um ataque muito previsível. E a verdade é que, obviamente, aconteceram episódios de arbitragem que, do meu ponto de vista, não beneficiaram o Benfica, bem pelo contrário, prejudicaram, mas isso não acaba por ser algo absolutamente determinante para que não tenha acontecido o empate do Sporting na parte final do jogo. Para mim, e aqui ponho já este caso, já arrumo definitivamente, o Mateus Reis não pode fazer aquilo sobre o Belotti. Primeiro, há um pontapé na barriga que, perdoem-me ontem, para quem me ouviu, eu não vi, mas o lance de calcar uma cabeça de um jogador é absolutamente miserável. O Mateus Reis tem antecedentes, e antecedentes muito negativos a esse nível, já encostou a cabeça a um árbitro, já bateu num apanha-bolas num Futebol Clube Porto Sporting, que nós tivemos aqui a oportunidade de condenar essa ação do Mateus Reis, independentemente do que o miúdo lhe tenha dito, mas aquilo não se faz, e ontem ultrapassou todos os limites, já tinha ultrapassado em relação ao apanha-bolas do Futebol Clube Porto, e espero que seja severamente punido, porque este tipo de situação tem que ser irradiado dos campos de futebol, porque depois culpam-se os adeptos, e o Tomás esteve muito bem aqui a referir. É certo que houve euforia nos golos, particularmente nos golos do Sporting, com os adeptos a invadirem o terreno, mas isso é futebol. Agora, calcar a cabeça do adversário não é futebol. E isto tem que ser severamente punido de uma vez. Se isso foi decisivo para o Sporting chegar à igualdade, do meu ponto de vista, não foi decisivo, bem pelo contrário. Tomás tocou num ponto essencial, creio que a abordagem do Florentino, o Florentino tinha que fazer falta naquele momento, é o principal erro do Florentino no jogo. Creio que a E o jogador abordagem do disse António no Silva, pós-jogo, portanto, a sem partir dúvida, daí. a abordagem do António Silva é completamente naif e o Renato Sanches apareceu ali como um furacão, não é? Há velho Renato Sanches, mas sem bola, e levou o adversário à frente. Creio que foi precipitado na falta que fez, mas valeu e bem o 1-1 para o Sporting, que estava à procura, mas sem criar situações de finalização que se justificassem o empate naquela altura. A partir do prolongamento, sou novamente de acordo com o Tomás, só apareceu uma equipa em campo, foi a equipa do Sporting. Ao lado de crença, concordo inteiramente com o Tomás em relação a isso. A mudança de atitude do Sporting pós 1-1 é uma mudança de atitude muito forte. Quem estava lá percebeu que o Sporting ia ganhar a final, mesmo benfiquistas, acredito perfeitamente que isso tenha acontecido, e a verdade é que, tal como o Tomás disse, há dois heróis nesse prolongamento, são claramente Trincão e Arder, porque um marca, aliás, ambos marcam e assistem
mas sobretudo sublinhar a assistência absolutamente fantástica do Trincão e a finalização absolutamente fantástica, em que senta claramente o António Silva e que vale o 3-1, num jogo que não estava a correr particularmente bem ao Trincão. Também temos que olhar e que o Trincão é o jogador mais utilizado do plantel do Sporting e seria difícil fazer um grande jogo a 90 ou 120 minutos no Jamor, mas nos momentos decisivos aparece e cá está, vai muito ao encontro daquilo que nós os dois temos vindo a dizer ao longo da temporada. Há uma tríade, no ano passado era uma tríade mais diretiva, ou seja, Rubén Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas. Este ano houve uma tríade dentro de campo que foi determinante, Gyökeres, Yulman e Trincão, que fez a sua melhor temporada de sempre, e ainda bem que foi convocado para a seleção. Mas é importante destacar também os 90 minutos de Rui Silva, pelo menos na minha visão, foi o melhor jogador do Sporting e porventura o prolongamento não teria existido. Na primeira parte é decisivo. Verdade, teve a defesas determinantes, principalmente aquela na primeira parte em que fecha o ângulo ao Bruma, creio que é muito, muito, muito conseguida. Mesmo a bola que ele bloqueia para o poste também foi muito conseguida. Eu creio que o maior erro do Rui Silva, eu creio que tem uma abordagem tardia ao remate do Coxo. Obviamente, tu tiveste a oportunidade de ver através da televisão e é mais fácil perceber isso. No estádio deu claramente a sensação, e eu por acaso até estava naquela altura mais perto da jogada e pareceu-me que ele atirou-se de forma tardia. Agora, provavelmente tens uma visão melhor que a minha, não duvido. Acho que não era indefensável. Parece-me que o Debast ataca a bola e a bola passa ligeiramente, não diria por baixo do corpo, mas muito junto ao Debast, talvez não tenha visto a bola partir, algo do género. Mas não era indefensável, não. Pelo menos não pareceu. Mas é uma diferença, apesar desse possível erro, é uma diferença entre o Sporting deste ano para a final da Taça do ano passado. Sim, mas Lídia, nós no ano passado estamos a falar de um guarda-redes que nem sequer é titular da equipa B este ano, portanto algo muito especial se passou naquela final. Mas recordar um aspecto que me parece importante, e ainda ontem falava sobre essa questão. O Futebol Clube do Porto, no jogo decisivo da Taça de Portugal, colocou o principal guarda-redes na baliza. E eu acho que há aspectos, independentemente de perceber a questão do grupo, a questão do balneário, de ter o Bruno Lage ter colocado o Samuel Soares, que do meu ponto de vista esteve impecável durante praticamente todo o jogo na baliza, mas creio que quando é um jogo decisivo, até para a própria imagem do jogador, e sobretudo houve ali um momento em que ele fez 2 dribles ao Gyökeres e aquilo foi brincar claramente com o fogo. Se aquilo corria mal, a carreira do Samuel Soares podia acabar. E tem que juntar um dado, é que o Samuel Soares não vai jogar o Mundial de Clubes, portanto não me pareceu fazer muito sentido a titularidade e anunciada ainda por cima de véspera por parte do Bruno Lage, independentemente do Samuel Soares me parecer que portanto, hoje é melhor guarda-redes do que era há um ano, e isso parece-me também absolutamente definitivo. Só para fechar o capítulo Taça, vocês já falaram isto bastante na semana passada. Rui Borges pareceu este final de temporada conseguiu espremer ali qualquer coisa de emocional da equipa. Nós estamos aqui para falar pragmaticamente do jogo, não é? Mas há claramente um peso emocional enorme nestas duas conquistas, algo que o Benfica e Bruno Lage não conseguiram. Mas fica aqui a dúvida do que é que isto não será suficiente. É suficiente no imediato, mas não será suficiente numa época inteira no próximo ano. Sem dúvida, o Rui Borges fez história em termos de resultados, não há como contrariar as evidências, dobradinha. Ainda por cima, este bicampeonato era estrutural para o Sporting, tendo em conta os objetivos definidos e a forma como o Frederico Varandas tomou algumas decisões que tinham de acabar com este bicampeonato. Na perspectiva do Sporting era muito importante. Agora, falta perceber se o clube está preparado para atacar uma hegemonia, e uma hegemonia passa obviamente pelo tricampeonato, perdendo o Rubén Amorim, já não é novidade, e agora perdendo o Gyökeres. A reação do Sporting à saída de Gyökeres também vai explicar muito o posicionamento do clube para a próxima temporada. Eu acho que o Sporting será sempre candidato. Diria que esta personalidade e esta cultura de vitória já é intrínseca ao plantel, por várias decisões que o Sporting foi tomando nos últimos anos, pela ligação dos jogadores da casa com os jogadores que foram contratados
e que têm também esse perfil de liderança e de ambição que explicam a forma como o Sporting tem vencido alguns títulos, mesmo em circunstâncias adversas. Também me parece evidente que o modelo de Rui Borges terá de levar um salto qualitativo, porque jogar desta forma pode não ser suficiente para continuar a ganhar. Agora, há uma pré-temporada, há uma série de reforços que vão entrar e seguramente outros jogadores que vão sair, e a partir daí parte com o benefício da dúvida, e eu diria até com o balão cheio para a nova temporada, mas na construção de um modelo a longo prazo, o Sporting vai ter de se apresentar de outra forma para não depender tanto do lado emocional do jogo e da qualidade individual de certos jogadores. Sim, e o Sporting vai começar a época com mais pressão, ou seja, mesmo não atendo por causa de ser campeão nacional e vencer a Taça de Portugal, o Sporting vai ter uma pré-época normal, e o Futebol Clube do Porto e o Benfica não vão ter uma pré-época normal, bem longe disso, e o Benfica então, com os jogos de pré-eliminatória da Liga dos Campeões, quase 15 dias depois do Mundial de Clubes, mais a Supertaça, em que terá que enfrentar o Sporting, creio que tenho a pré-época mais hercúlea, provavelmente, da sua história. E veremos também aquilo que acontece nos próximos dias, porque creio que a temporada do Benfica, em termos de resultados, é extremamente negativa e creio que poderá ter claramente influência naquilo que será o futuro de Bruno Lage como treinador do Benfica. Veremos, e eu interrogo-me hoje sobre a possibilidade de ir ou não ao Mundial de Clubes. Provavelmente teremos novidades nos próximos dias, como também acredito que haverá novidades nos próximos dias em relação à questão presidencial no Benfica. Creio que muito provavelmente Noronha Lopes não vai esperar muito mais tempo e Rui Costa terá que soltar um golpe de asa, isto se quiser continuar a ser presidente do Benfica. Mas as próprias imagens de ontem do Rui Costa pós-jogo mostram um desespero que não devia ser passado para fora. Creio que o Benfica comete muitos erros de comunicação, tem cometido vários erros ao longo da temporada e aquela presença do Rui Costa, mesmo que necessária, não devia ter sido feita naquelas condições, ou seja, um presidente desgravatado, despenteado e a falar, diria, de forma desesperada, ou seja, é isso que mostra uma grande diferença entre as duas equipas e que vai balançar e balançou este final da época. É que o Sporting surgiu uma equipa claramente agregada e o Benfica acaba a temporada completamente desagregado e sinceramente não sei o que é que será o Mundial de Clubes para a equipa do Benfica, não sei com que treinador, e acho que aquilo que seria melhor para a saúde do Benfica e dos benfiquistas era Rui Costa demitir-se e convocar as eleições o mais rápido possível, porque eu creio que se as eleições forem em outubro, se entrar uma nova equipa diretiva, pode depois logo dizer que não é o treinador que escolheu, não são os jogadores que escolheu, e pode ser um ano que se transforma num ano zero para a equipa do Benfica. E isso até para o Acho que os Bruno adeptos Lage não terão... seria muito desconfortável. Exatamente, completamente desconfortável. E creio que quanto mais cedo o Benfica resolver a questão eleitoral, melhor será para o Benfica. E volto a frisar, a pré-época do Benfica é completamente anormal, nunca assistimos a nada igual na história do futebol português, porque vai disputar um Mundial de Clubes daqui a pouco mais de 2 semanas, sabendo que parte do plantel, ou grande parte do plantel, vai ter compromissos internacionais de seleções. Acaba o Mundial de Clubes e mesmo que seja eliminado logo na primeira fase, o que significa que acabará a temporada no final de junho, o que também seria, de certa forma, desapontante para os adeptos do Benfica. Logo a seguir tem que começar a pré-temporada, porque logo no início de agosto tem o desafio diante do Sporting para a Supertaça e depois as 2 eliminatórias para chegar à Liga dos Campeões. E parece-me inimaginável o futuro do Benfica sem a presença na fase de grupos, de grupos, que agora não é a fase de campeonato da Liga dos Campeões. Fechado então o capítulo Taça de Portugal, no final desta semana temos a final da Champions em Munique, entre Paris Saint-Germain e Inter, no próximo sábado. O Inter vem de perder o Scudetto para o Nápoles, já lá iremos, e para a equipa de Paris abre-se aqui, se calhar, a oportunidade mais flagrante de tornar real o desejo de mais uma década do Qatar em levar o PSG à vitória na Champions. Tomás, é curioso, já escreveste sobre isso, já falámos sobre isto, é muito curioso
e prova aqui uma série de pontos que isto aconteça sem Neymar, sem Mbappé e sem Messi. O PSG parece mais preparado que nunca para este título, numa fase em que mudou completamente de paradigma. Não é? Não é por acaso, acho que é a principal conclusão que podemos Exatamente. tirar. E eu, Isso mesmo. não sabendo obviamente o resultado dessa final, mas dá para arriscar, porque nesta altura o risco nem é muito alto. O PSG tem um plantel muito jovem, e se o PSG não vencer este ano, vai vencer para o ano. Se não vencer para o ano, vai vencer no próximo, porque cria uma base tão sólida e tão jovem que com o treinador que tem, Luís Henrique, mas eventualmente até com outro treinador, caso as coisas não corram como pretendido, vai estar na linha da frente para ser campeão, e o PSG conseguiu dar finalmente esse volte-face no projeto para, em vez de ter uma constelação de estrelas que terminavam depois numa equipa altamente desintegrada, não, aposta num coletivo funcional, com um meio-campo super complementar, onde brilham o Vitinha mais como médio centro e o João Neves depois também como médio de pressão e de reação à perda, com alguns movimentos de chegada à área, sem esquecer obviamente o Fabiano Ruiz. Temos o Nuno Mendes, que é o lateral moderno, embora não me agrade propriamente esse termo, mas é um lateral que faz função de central em construção, muitas vezes. Aliás, tem sido uma das marcas táticas do PSG ao longo da Liga dos Campeões. E eu diria que também faz todo o sentido para se enquadrar nas exigências do futebol atual. A comparação imediata que eu consigo estabelecer é com a Espanha, que foi campeã europeia, porque tem um meio-campo capaz de dominar o jogo com a bola, tem muitas soluções para construir desde trás, mas depois é uma equipa que, quando tem espaço, destrói o adversário. E este PSG é muito isso, com os movimentos de Dembélé, ora a baixar para ligar nas costas dos médios, ora depois também a acelerar e a ameaçar dentro da área, e depois jogadores como o Kvaratskhelia, que é um super talento que finalmente está num patamar que lhe permite vencer a Champions, e até acaba por ser campeão italiano. E nem precisou de entrar na final da Taça de França, porque o atropelo foi tão grande que... Está fartinho de ganhar títulos. Isso fartinho de ganhar títulos este ano, o Kvaratskhelia. Eu diria que neste momento o PSG, que é um clube que, enfim, não agrada a toda a gente, e as razões são conhecidas e são justas, eu diria, mas esta equipa, falando de futebol, não do que envolve, mas falando de futebol, é difícil não apreciar. É uma equipa que domina vários momentos do jogo, tem uma qualidade tremenda nos momentos ofensivos, tem jogadores especiais e não há dúvidas sobre isso, e talvez possa ter aqui o extra talento que muitas vezes faz diferença para vencer uma competição como a Champions. Acho que é uma final de 50-50, ou para mim de 51-49, porque eu coloco o PSG por esta questão individual um bocadinho de nada acima do Inter de Milão, mas se há a equipa capaz de vencer esta final, o Inter. É a de Inzaghi. Um trabalho de autor, e já agora, o Sommer e o Donnarumma têm feito Champions absolutamente fantásticas, e esse duelo vai ser muito interessante também de acompanhar na final de Munique. E depois uma equipa que, através da flexibilidade na estrutura de construção, consegue surpreender o adversário e trabalha ataques rápidos como poucas equipas no mundo. A partir do momento em que descobre um avançado em apoio, normalmente o Thuram, mas o Lautaro também faz bem esse trabalho, procura o lado contrário, onde o Dumfries se tem destacado, é muito forte na bola parada, tem alguns jogadores também de qualidade mundial, o Bastoni, o Barella e o Lautaro, desde logo estes três, mas é uma equipa que vai oferecer iniciativa, e oferecendo mais iniciativa ao PSG, depois também pode ter de lidar com o tal talento de Kvaratskhelia, de Dembélé, e eu até arrisco do Désiré Doué, que é um jogador que tem vindo a dar progressivamente passos em frente e que está preparado final para da taça, marcar a diferença nos grandes jogos. Magnífica, sim, sem dúvida nenhuma. Tremendo. Eu concordo com o Tomás Lídia. Eu acho que vai ser uma final muito equilibrada. Creio que o Paris Saint-Germain é melhor, tem mais talento, se quisermos, que a equipa do Inter, mas o Inter será a equipa mais carburada e mais o espelho do seu treinador, porque também já tem mais anos de trabalho com o conjunto, e é muito difícil quer atacar o 5-3-2 em momento defensivo, quer não deixar de ser surpreendido pelo 3-5-2 em momento ofensivo. Creio que o Paris Saint-Germain, volto a reforçar, tem mais talento, creio que pode ser o talento decisivo para criar desequilíbrios. Também, como o Tomás, aposto muito na qualidade do Kvaratskhelia, mas também juntar, e o Tomás já referiu,
porque são 2 guarda-redes que têm sido protagonistas desta Liga dos Campeões, Donnarumma de um lado e Sommer do outro. A minha maior dúvida em relação à final do próximo sábado é a questão dos avançados do Inter. Se irá jogar só um, se irão jogar em dupla, e a forma como funcionarão e como conseguirão surpreender a equipa do PSG em momento ofensivo. Agora, em termos de momento defensivo do Inter, eu creio que, apesar da equipa do Paris Saint-Germain ser a mais completa nos 4+1 momentos de jogo do futebol, em termos de organização defensiva e da própria transição defensiva, a equipa do Inter é extremamente forte, consente pouco aos adversários, independentemente da meia-final não ser exemplo, porque era o Barcelona que estava do outro lado, mas é uma equipa muito organizada e creio que será muito difícil também ao PSG conseguir surpreender a equipa do Inter, mas a qualidade individual, que eu creio que está bem marcada em Kvaratskhelia, em Doué, no Dembélé, eu creio que pode claramente marcar a diferença na final. Do outro lado, apesar de tudo, parece-me que a qualidade coletiva é principalmente no momento defensivo, também no momento ofensivo, mas é uma equipa mais forte a defender do que a atacar. Já agora a final da Liga Europa foi absolutamente tenebrosa do ponto de vista futebolístico. Provavelmente a pior final europeia, então em termos de Liga Europa, se quisermos comparar com Taça UEFA, não me lembro de uma final tão má. A qualidade individual e coletiva destas duas equipas, creio que não nos vai oferecer um espetáculo tão mau como o da Não, é desta semana. É impossível. Aliás, eu creio que nem a final da Liga Conferência, se as duas equipas estiverem num dia mau, será tão paupérrima como foi a final da Liga Europa. Foi mesmo, houve momentos de futebol verdadeiramente tenebroso. E a verdade é que o Tottenham acaba por vencer a final jogando contra a ideia do seu próprio treinador. Isso parece-me ainda... como é que eu vou dizer isto de forma não negligente? Eu diria que é o contrário daquilo que podemos pensar. Ante Postecoglou não acredita minimamente no futebol que apresentou na final da Taça da Liga Europa, ou seja, uma primeira parte em que se impôs através da dimensão física, tem muito pouco a ver com as equipas dele, nomeadamente no passado, e uma segunda parte em que sofreu em bloco baixo e pôs claramente a jeito do empate do Manchester United, que eu até creio que seria o resultado mais justo para os 90 minutos. Mas a verdade é que o Manchester também teve pouquíssimo critério na chegada às zonas de finalização e acabou por acabar o jogo com adaptações e bombardeamento da área de qualquer maneira e de qualquer feitio, sem grandes efeitos práticos, na verdade. Vamos agora, já que estamos a falar de competições europeias, voltar ao tema Champions, mas à Champions feminina. Este fim de semana jogou-se a final da Liga dos Campeões feminina em Alvalade, no estádio de Alvalade, com o Arsenal a surpreender do Barcelona, que procurava cimentar uma hegemonia que tem neste momento no futebol feminino. Tomás, acho que estiveste no estádio à civil, tal como precisamente, eu, para aproveitar a folga. Da minha parte, exatamente. Da minha parte, até a falar disso, digo que apesar do jogo não ter sido fantástico, queria relevar que foi provavelmente um dos ambientes mais bonitos e heterogéneos nas bancadas onde já estive e notando-se muito a evolução impressionante do futebol feminino, muitas crianças, muitas meninas pequeninas de 5, 6 anos a festejar e nas bancadas e já tentando vibrar com o jogo. Há 11 anos a final da Champions passou por Lisboa relativamente anónima, num estádio do Restelo com meia casa, e agora tivemos Alvalade não com bancadas cheias, mas se calhar a triplicar a assistência e com uma organização e ambiente muito, muito diferentes. Tomás, de futebol passo para ti, que percebes bem mais do que eu. Curiosamente, há 11 anos o jogo foi bastante mais emotivo. Aqui fica um jogo bem equilibrado e resolvido e com a astúcia do banco do Arsenal. O jogo nasce, o gol claramente nasce de duas jogadoras saídas do banco. As duas jogadoras revolucionaram o ataque do Arsenal, uma equipa que até estava a conseguir sair deste trás, mas depois não tinha a explosão necessária para atacar os espaços nas costas da defesa, e com a entrada da Blackstenius, que marcou o gol, e também da Beth Mead, que fez uma assistência, e outras jogadas
de grande qualidade, acabou por chegar à vitória. Eu diria justa, não que tenha dominado o jogo, longe disso, mas foi a equipa mais inteligente taticamente e teve as melhores exibições em Alvalade. Curiosamente, falei com alguns responsáveis, trabalhadores da UEFA, que falavam precisamente dessa final do Restelo, e a comparação é inevitável para atestarmos o crescimento do futebol feminino num todo. Não acompanho as equipas semanalmente, fica esse ponto prévio para quem possa estar a ouvir, mas acho que as jogadoras que estiveram em evidência foram praticamente todas do lado do Arsenal. A Leah Williamson, que faz um grande jogo e suportou o Arsenal naquele final de primeira parte, quando o Barcelona estava mais por cima. A Maccabi, lateral esquerda, que também conseguiu ganhar a maior parte dos duelos contra a Hansen, e aí também se percebe a dificuldade do Barcelona para criar oportunidades. E depois, com a entrada das duas jogadoras vindas do banco, a Beth Mead e a Black Seniors, o Arsenal tornou-se de facto muito mais perigoso. O Barcelona, com mais iniciativa, teve na Mapi León, no meu entendimento, a principal criadora, através de passos com o pé esquerdo, mas depois não se viram propriamente as craques. Melhor a Aitana Bonmati, no meio campo, a conseguir algumas progressões, também a tentar procurar algum risco no último terço, mas a Alexia Putellas, por exemplo, poucas vezes conseguiu estar devidamente enquadrada para fazer a diferença. Acho que a avançada do Barcelona também foi completamente anulada, a Eva Pajor, e a partir do momento em que o Arsenal chega à vantagem, passou a ter um jogo perfeito. O Barcelona já muito nervoso, muitos passos nas costas para as avançadas recém-entradas explorarem, e assim fez história, porque também não é uma equipa que tivesse sequer 10% de favoritismo, pelo que fui lendo e ouvindo. O Barcelona era claramente favorito e vimos surpresa. Rui, não viste? Sei que não, infelizmente. Que não viste o jogo, isto só fui o único que não estava de folga se queres colocar. Exatamente. Mas não sei se queres. Só tive a oportunidade de ver o resumo. Obviamente que o resultado final surpreendeu-me. Estava à espera que o Barcelona conseguisse a vitória. Percebi pelo jogo que o Arsenal conseguiu surpreender a equipa pelo resumo do jogo, que o Arsenal conseguiu surpreender a equipa do Barcelona, e para mim causou-me sem dúvida surpresa. Esperava obviamente um Barcelona mais impositivo, ainda que soubesse a campanha que o Arsenal estava a fazer na Liga dos Campeões, e uma campanha em que conseguiu chegar à final com todo o mérito e ainda por cima eliminando o Lyon. Mas não posso ir tão longe como o Tomás, mas confio plenamente na opinião de Tomás, porque não tive a oportunidade mesmo de ver o jogo. Não para terminar, mas vou continuando neste barco internacional, e pegando num tema que já demos um lamirezinho anterior. Este fim de semana, neste caso na sexta-feira, foi também dia de Scudetto para o Nápoles. Precisamente o Inter era outra equipa com hipóteses ainda de chegar ao título italiano. Pergunto-vos aos dois, este Nápoles escocês, belga, polaco, italiano de Conte, que continua a ser provavelmente continua na sua saga de melhor treinador de curto prazo do mundo, e pronto, acho que e já vai sair, à partida já vai sair, portanto fez o trabalho e vai pois, exatamente. Mas não faltarão clubes. É sempre. Não, garantidamente. É uma época histórica para duas figuras. A primeira é obviamente o António Conte, e eu diria que este é talvez o título mais complicado, porque o Nápoles não é, digamos, uma potência do futebol italiano, longe disso, tem vindo a crescer, mas perdeu desde logo as duas figuras do último título, o Kvaratskhelia, que até saiu a meio da temporada, e o Osimhen. E depois há este encontro especial entre Lukaku e o Conte, que funciona sempre, é o tipo de avançado que Conte consegue potenciar ao máximo, e mais uma vez Romelu Lukaku é essencial na caminhada de um título com o António Conte. Diga-se que dentro do 3-5-2 clássico de António Conte, esta foi talvez a temporada de maior abertura tática. Muitas vezes vimos o Nápoles a construir a 4, também para aproveitar a flexibilidade e a versatilidade, melhor dizendo, do Di Lorenzo. Depois com um contexto ideal para proteger o Kvaratskhelia na primeira parte da temporada, jogando mais como avançado e não tanto como extremo, tendo a particularidade da função de McTominay como um médio de chegada à área, e fazendo só isso, só entre aspas, claro, mas focou-se naquilo em que é melhor,
e acabou por ser mesmo o MVP da Série A, o que é no mínimo surpreendente. Revitalizando a carreira, não é? Mas é um jogador que, quanto menos tocar na bola fora da área, melhor para a equipa. Quanto mais tocar dentro da área, melhor para a equipa. É um finalizador sem dúvida. De altíssimo nível. Agora, também acho que... São 12 golos, creio. Sim, é preciso ter alguma prudência, porque de repente, e a propósito da saída do Manchester United, parece que estamos a falar do Paul Scholes, ou de um médio histórico que de repente passou a ser um craque. Numa equipa funcional, sim, é um jogador de extrema importância, e António Conte conseguiu perceber exatamente o jogador. Agora, num coletivo anárquico, empobrecido, como é o do Manchester United, o McTominay seria mais um. Era um jogador para meter lá em cima nos momentos de desespero. Não era para ser, nem de perto nem de longe, uma figura tão importante como foi no Nápoles. Isto não invalida, claro que... sim, garantidamente. Isto não invalida que o Man United não faça mal as coisas em muitos momentos, mas também é preciso ser um pouco mais racional em certos aspectos. Depois, há outros jogadores que merecem ser valorizados, desde logo o Buongiorno, que é um central de seleção italiana, e que até falhou esta ponta final, onde o Nápoles quase não sofreu golos. São 4 golos em 10 jornadas, se não estou em erro. O que é um registro absolutamente... várias trocas centrais e diferentes parcerias fruto das lesões e castigos. Isso mesmo. E depois um par de jogadores que muitas vezes não foram titulares em simultâneo, mas o Lobotka ou o Billy Gilmour, que são médios de organização com talento fora de série. E esta lógica funciona muito bem no futebol italiano. Os construtores, os médios mais cerebrais, jogam atrás, no meio campo. Os outros jogadores mais de pressão e de chegada à área jogam à frente, o Anguissa e o McTominay em concreto. Depois, para reagir à saída de Kvaratskhelia, o Raspadori ganhou muito protagonismo e é um segundo avançado de grande mobilidade e inteligência que acabou por ser o parceiro perfeito para Lukaku e também marcou golos muito importantes. Claro que tudo isto acontece num ano em que o Nápoles não tem competições europeias e isso faz toda a diferença. Aliás, o Inter jogou a decisão do campeonato com os suplentes, em grande parte. Isso mesmo. Eu concordo com o Tomás, até vou acrescentar um ponto. Eu não creio que o Nápoles fosse o plantel mais forte, que tenha sido a equipa mais forte. Teve a capacidade de se aguentar até ao fim e aguentar bem, porque o trabalho de Conte foi muito conseguido. Eu recordo-me, e o Tomás também provavelmente também se recordará, esta equipa do Nápoles, no início da temporada, e estou a falar de 10 de agosto, empatou em casa com o Modena para a Taça de Itália e só passou nas grandes penalidades, e na primeira jornada do campeonato, e ainda a jogar no tal 3-4-2-1 mais fixo e não tão flexível, como o Tomás disse, e muito bem, porque foi uma evolução em termos de estrutura por parte do António Conte, e que era necessária. Esta equipa do Nápoles começou a temporada a perder 3-0 com o Verona fora de casa, e já aí já se colocavam muitas interrogações sobre aquilo que seria a equipa do Nápoles. É certo que o Nápoles beneficiou claramente do facto de não ter competições europeias. Houve ali também uma segunda altura em que treme, ainda antes da saída do Kvaratskhelia, mas quando já se dava quase como certa a possibilidade de sair, que é quando tem 2 derrotas consecutivas com o Lazio. A primeira porque a afasta da Taça de Itália, e depois no campeonato o Lazio acaba também por ir vencer a Nápoles por 1-0. Eu creio que a partir daí notou-se a força da equipa do Nápoles e sobretudo a capacidade de resistência que a equipa teve, porque houve momentos muito difíceis no final da época. O Tomás já tocou num ponto essencial. Não ter Buongiorno no centro da defesa muda claramente as coisas. Não ter os 2 centrais titulares ainda mais. Agora, obviamente, do ponto de vista individual, o casamento Conte-Lukaku continua a ser absolutamente determinante, e claro, a época fantástica do McTominay, e também, do meu ponto de vista, destacar um jogador que não aparece nos resumos normalmente, que é o Anguissa, que também em determinadas alturas da temporada acabou por ser um elemento determinante, e um jogador muito versátil como é Di Lorenzo, que também fez uma grande temporada, e creio que são os jogadores essenciais, também juntando obviamente o Ramani, porque é um jogador também muito seguro no eixo da defesa, que acabaram por ter um papel determinante neste campeonato do Nápoles. É um campeonato fora da caixa, um vencedor fora da caixa é claramente, porque o Inter tinha todas as condições para ser campeão e desperdiçou-as. Mas é uma temporada fantástica, e sobretudo olhar para aquilo que são os números. O Nápoles está longíssimo de ser o melhor ataque do campeonato, mas é claramente a melhor defesa da prova. Olhando para o relógio, vejo que ainda temos uns minutinhos
para irmos ao europeu de E é justo, é sub-17. justo. Portugal, exatamente. Portugal está nas meias finais, bateu no domingo a Alemanha com direito a reviravolta, e não é assim tão. Ganhar a Alemanha é sempre um bom pronúncio. Tomás e Rui, que vos tem parecido a equipa portuguesa? Há algum elemento também individual que já encha o olho e prometa para o futuro? Esta é uma boa geração de Portugal. Talvez não tenha um mediatismo de outras, mas é uma boa geração de Portugal. Para quem possa não estar a par, neste momento Portugal apurou-se para as meias finais e pode mais uma vez repetir a final que alcançou no ano passado, perdida para a Itália. É uma geração que tem dado cartas. Eu coloco o Mateus Mid até o momento como uma grande figura de Portugal. O Mateus Mid é um médio ofensivo de grande liberdade, que pode jogar a partir de uma ala ou mais por dentro, mas sempre com a tendência de procurar os espaços livres por dentro, com grande liberdade, e o Bino, que é o treinador, tem dado essa liberdade ao jogador. Ótimo treinador, já agora. Sim, tem impressionado a qualidade institucional em alguns momentos de Portugal, e consegue permitir que o Mateus Mid surja por dentro, seja para associações, seja para o último passe. É um jogador que cruza bem também, tem um ótimo controle de bola, e por isso está a ser uma das figuras não só de Portugal, mas também do europeu. Depois, há várias posições em que Portugal tem muita qualidade. O Mauro Furtado é um central canhoto de muita personalidade na forma como conduz e procura o passe. Também muito rápido para proteger o espaço nas costas. É um dos principais nomes desta geração. Bem como o Rafael Quintas, que é o médio que atua à frente da defesa, muito cerebral, inteligente na forma como percebe de onde vem a pressão, com qualidades de distribuidor, mas é um jogador na linha de Vitinha, por exemplo. Isto é, também tem o lado agressivo na recuperação de bola, na luta por duelos, que lhe permite ser um projeto muito interessante para os próximos anos. Depois, eu destacaria também os laterais de Portugal. O Daniel Banjaki, que acaba por marcar o golo frente à Alemanha, é uma espécie de Nuno Tavares, ou seja, tem uma progressão de bola absolutamente fora de série. E isso sim, dá-lhe uma logo velocidade vantagem. incomum, e uma velocidade e uma aceleração incomuns para um miúdo de 16 anos, sem dúvida. Mas eu destacaria também o José Neto, do lado esquerdo. Isso. Não é um lateral tão possante fisicamente, mas é um jogador que consegue desequilibrar, seja por fora, seja metido em zonas interiores, evolui tecnicamente e também muito firme nos duelos defensivos, pelo que tem mostrado neste europeu. É também um jogador que vale a pena acompanhar. Há outros, mas se Portugal for a essa final, estaremos aqui para a semana também para um olhar mais profundo. Eu concordando inteiramente com o Tomás e até na ordem com que destacou os jogadores, eu também tenho gostado muito do Bernardo Lima, acho que é um jogador muito, muito interessante. Talvez ainda técnica não tenha dado apurada. Tudo, técnica mesmo muito apurada. Creio que pode ser um jogador que pode ainda dar um salto qualitativo nesta fase decisiva. Veremos se vamos jogar contra a Itália e a Bélgica, é o mais provável, será ir por aí. Mas também a dizer, e o Tomás concordará provavelmente comigo, é que está a ser um europeu sub-17 muito bem jogado, ou seja, estamos a ver jogadores de qualidade incomum e não está a ser tão mediático, porque também está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, e nós conseguirmos passar e com os mesmos pontos do que a França à segunda fase, à fase final e às meias finais da competição, parece-me muito interessante, porque o grupo era claramente difícil e a própria Alemanha tinha argumentos para conseguir seguir em frente, e Portugal mostrou capacidade, não perdendo nenhum jogo, portanto 2 vitórias diante da Alemanha e diante da Albânia, o que seria mais do que imaginável. A verdade é que só a França é que conseguiu travar, e foi através de um empate da seleção portuguesa, mas também me parece que a França é uma das favoritas, provavelmente quase tão favorita, ou ligeiramente mais favorita que a seleção portuguesa. Mas esse jogo foi um jogo interessante porque, apesar da França ter criado mais, ter tido mais oportunidades de golo, ter tido também mais bola, a equipa portuguesa nunca se deixou ficar, e até na parte final do jogo podia ter surpreendido a equipa francesa. Curiosamente, nesse jogo, o Bernardo Lima até jogou um bocadinho mais recuado para proteger o Rafael Quintas, e quem teve mais liberdade, e eu volto a frisar que concordo inteiramente com o Tomás, o Mild tem sido a grande figura de Portugal, não só da seleção portuguesa, mas também uma das principais figuras da própria competição. E até só o Tomás Soares, que tem sido fantástico. Sim. A partir do banco.
A partir do banco, era esse jogador que eu ia agora destacar, porque a necessidade muitas vezes neste tipo de torneio de haver um joker que seja capaz de fazer a diferença é muito interessante, e pode ser também um jogador que nesta fase final acabe por ter também um papel determinante. Ele tem sido normalmente, creio eu, o primeiro jogador a sair do banco, ou se não é o primeiro, é juntamente com mais alguém, e tem sido um jogador que tem marcado claramente a diferença a partir do banco, e surge também bem em zonas de finalização, que me parece importante. Só para fechar, Lídia, muito rapidamente, muita gente está à procura e pergunta-se quem é que vai rivalizar com o Lamine Yamal na próxima década, e eu acho que este europeu de sub-17 tem o principal candidato a fazê-lo, que é o Max Daumann. É mais novo do que o Lamine Yamal. Concordo. Aliás, é mais novo do que a maior parte dos jogadores deste torneio, mas é um fenómeno poucas vezes visto. Se tiver o crescimento certo, acho que em pouco tempo estará a brilhar na primeira equipa do Arsenal. Já agora, o Mastantuono também pode ser um rival, mas aqui aproveitamos o europeu de sub-17. Claro que sim. Eu estou completamente de acordo. Creio que tem tudo para ser... Aliás, eu até vi um post daqueles vários scouts que normalmente escrevem na altura destas competições, em que o comparava com o Cardoso Varela, mas dizia que era um Cardoso Varela em bom. Não é que o Cardoso Varela o ano passado tenha sido mau, bem longe disso, mas a verdade é que este jogador está num patamar diferente, e acredito, como o Tomás, que não fico nada surpreendido que na próxima temporada esteja na primeira equipa do Arsenal. Já agora, tenho gostado muito também do Ilyas Azizi, mas está num nível mais baixo do que os jogadores temos falado. Na próxima semana cá estaremos para falar da conclusão do Europeu Sub-17, entre outras coisas, como a Liga dos Campeões, que acabamos de fazer a antevisão. E assim fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta emissão e até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.